Hoje a gente vai conversar com um cara que resolveu parar. Há pouco tempo ele resolveu parar de jogar futebol, mas um cara que entregava dentro de campo, um cara que resolvia, que a torcida gostava e, acima de tudo, um gentleman, um cara extremamente educado, tranquilo para trabalhar, e às vezes você vê até esse contraponto, jogador de futebol em campo, pô, parece que tá com o diabo no corpo, sai com aquele zóio arregalado, fora de campo, o cara é tranquilão, é sossegado, e essa transformação é muito interessante, por isso que quando a gente acompanha um jogo de futebol, na televisão é um jogo, na arquibancada é outro, e quando você está na beira do campo, ou dentro dele, perdão, você vê que a história é completamente diferente, parece um outro esporte, mas na verdade é a mesma coisa. Por isso, às vezes, a gente constrói uma imagem do jogador que não condiz com a realidade. Bom, a gente está aqui para falar com o Hudson. Fala, Hudson, tudo certo? Ah, Fernandinho, Tranquilo? Bom revê-lo, meu brother. prazer Sempre todo bom. meu. Obrigado pelo convite. Sabe que você que é uma referência aí na mídia, para mim é um prazer estar aqui. E é coisa louca, né, cara? O tempo vai passando, pô, eu vejo os caras começar, vejo os caras parar, eu falo, caramba, daqui a pouco estão aí com os filhos Daqui dos a pouco é caras meus, entrevistando. meus filhos que estão jogando, vai ter que comentar para eles. Cara, e muito louco, às vezes eu atualmente quando eu estava no campo, cara, vinha um garoto assim, falava assim, um dia de jogo, aquele pessoal da técnica: "Ô, meu pai mandou te procurar, se tiver Ó, algum problema para procurar". Eu falei: "Mas quem é seu pai?". "Ah, pô, era um câmera que trabalhou comigo, operador de áudio", já vinha uma é assim geração mesmo. entrando. Hudson, para refrescar a memória da galera que está acompanhando a gente aí, São Paulo, Cruzeiro, Fluminense, Red Bull que você Santos. falou, Santos. Tive uma pequena passagem no Santa Cruz de Recife. Aí joguei por clubes menores como Ituano, Botafogo de Ribeirão Preto, Oeste de Itápolis, Comercial. Acredito que foram esses. Como Bastante, né? jogador, você se É, mas já perde estamos até pondo a uns 15 aí conta. quase. Como jogador, você se definiria como? Um volante que sabe jogar, É, um volante não que é só que aquele que chega, um né, cara? volante que de vez em quando, chegava na frente, ajudava na construção também, mas acho que me caracterizei mais por ser um volante mais de marcação mesmo. Hum. Mas é Você é que o sabia futebol tocar, muda velho? muito, né, então assim, acabou que eu peguei a transição que antes tinha só aquele cabeça de área que estava ali só para incomodar, para marcar, mas hoje acabou isso. Hoje o volante ele precisa construir, precisa ajudar na armação da equipe, e aí eu peguei um pouco dessa adaptação também. E restringia um pouco o jogador que sabia jogar, porque era um volante, Completamente. o cara queria você fica aqui, é antítese do futebol. O futebol Super. você está lá para construir, para fazer gol, você estava Já lá para peguei o treinador destruir. assim, É, não ó, pegou? não passa da Cara, intermediária. isso deve ser uma loucura, né, velho? Porque assim, pelo menos eu sempre quando eu pegava um treinador que me limitava muito, aquilo dali para mim era uma dificuldade tremenda. Porque primeiro que você não se sente à vontade no jogo, então se você não se sente à vontade no jogo, a sua performance com certeza ela vai ser aquém do que poderia ser, né. Mas é cultura, né, acho que o futebol, ele cresceu muito nesses aspectos, né. E hoje tem até eh, o ensinamento de que você tem que dar liberdade para o jogador tomar as próprias decisões, né. Você faz o treinamento para que ele entenda as opções que ele vai ter na partida, mas ele tem que ter essa consciência de tomar as próprias decisões, né. E não tinha diálogo, velho. Faz e acabou, não tem, os Ah, caras não tinha aceitam. era Hoje eu quase acho que uma mudou um pouco. ditadura, né. É assim, cara? Antigamente sim, tinha uns treinadores mais Bravos. turrões, mais bravos, assim, né. Mas hoje mudou bastante, hoje tem um diálogo, hoje a gestão, né, o relacionamento do treinador com o grupo, ele é tão importante quanto a parte tática, a parte de treinamento. Então, o treinador que não tiver isso com o elenco, ele Não se cria, né? não se cria, vai estar para trás. E é um lance engraçado, cara, porque acho que até o próprio jogador de futebol, ele se inibia, né, cara? Porque às vezes a gente percebe que, assim, o jogador dentro de campo, o cara tem aquela ideia daquele responde sempre a mesma coisa, na Sim, maioria das vezes perguntam a mesma coisa, e quando não há esse relacionamento fora, os caras rotulam o jogador de futebol que é só aquele pedaço, e não é. super. E essa própria atitude do técnico também é um limitador, né? É, super. E e é igual você está falando das perguntas. As perguntas eram a mesma, as respostas tendem a ser a mesma, de Falta normalmente criatividade até hoje. normalmente de atletas, assim, que a gente sabe que tem, pouco estudo, tem pouco recurso de vocabulário, de construir frases e palavras. Então e ainda você pega essa cultura de antes que se mudou, ainda bem que se mudou, de limitar, de É, criar o jogador barreiras para o era jogador, né. subserviente, né, cara? Ele É, tinha que obedecer e acabou. salvo raríssimas exceções, né. Mas igual o Romário, igual o Renato Gaúcho,
Esses caras se criavam até demais, né? Esse tipo de jogador também acabou, né? Mas era diferente, sim. Eu peguei por exemplo, meu primeiro treinador no profissional é Leão, Emerson Leão, né? O E aí, Leão não tinha e aí como errar. um dos meus últimos foi Jardine, Fernando Diniz. Então, assim, são metodologias completamente diferentes de treinamento. Você já teve problema alguma vez? Porque você é um cara esclarecido, tem facilidade para se comunicar. Você já teve dificuldade de, mesmo com educação, e colocar alguma coisa que era contrário ao que o técnico falava? Você já, Já, já. como é que Tem foi? uma, Você tem lembra? uma no São Pode falar Paulo, o milagre, mas não precisa falar o santo para não complicar né? ninguém. Teve uma no São Paulo que foi emblemática, assim, que acredito que até tenha um pouco fechado o meu capítulo dentro do São Paulo, que foi eu volto do Cruzeiro, campeão da Copa do Brasil, como volante, e faço 2008 como volante, capitão da equipe. E no início de 2009 eu começo a atuar de lateral direito, né? Começa a um improviso, porque os dois outros meninos que estavam não estavam gerando muita confiança para a torcida, enfim, estava pegando muito no pé. E eu fico ali 3, 4 meses jogando lateral esquerda, lateral direita, e aí eu falei assim, cara, virei lateral direito? Não, e tem outra coisa, né? Não me lembro, o técnico eu já lembrei quem é. Mas não sei, eu não me lembro se era favorável para você, porque era um momento difícil do São Paulo também, né? A gente tinha sido vice-campeão paulista, e não, até que tinha startado bem o brasileiro, quando aconteceu esse Hum. episódio. Se eu não me engano, a gente estava em quarto ou terceiro. A gente Mas tinha... era uma época que o São Paulo não ganhava Não, tanto não, título, isso né? aí, Era isso um aí com peso. Todo certeza. mundo pagou essa conta que No peso, passou por lá nesse a período. gente perdeu o título pro Corinthians faltando 2 minutos. Então, assim, já vinha aquele peso. Aí aquela geração que veio o Antony, veio o Igor Gomes, veio o Luan. E aí, 3, 4 meses, aquilo me incomodando. Eu falei assim, cara, eu sou volante, eu não sou lateral direito. E tem outros volantes, tem outros laterais direitos no elenco que podem jogar, né? E assim, E dentro de campo você achou que você não estava bom para você. assim, se eu for falar a verdade, para mim, como lateral direito eu era um nota 6 e como volante eu podia fazer um jogo 7, 8. Eu achava que como volante eu podia me destacar mais, entendeu? Como lateral direito eu ia razoável, fazia o básico da posição. E aí eu cheguei um belo dia pro treinador e falei assim, professor, sabe que você pode contar comigo sempre, mas acredito que eu não sou lateral direito, eu sou volante. Se eu pudesse brigar por uma posição como volante, acredito que eu poderia render mais para você. E você tem outras opções na lateral. Quando tiver machucado, quando os meninos tiver suspenso, pode contar comigo. Você sabe que você pode contar, como você contou durante esses 3, 4 meses. Mas eu gostaria de brigar por posição como volante. Depois daquele dia, eu não joguei mais. Eu lembro, Fernandinho, que eu tinha feito 43 jogos em 6 meses. Não, 43 ou 33 jogos em 6 meses. Eu ia bater mais de 60 jogos no final do ano. Eu estacionei no meio, em maio, junho, E estacionei não nos teve 33. discussão. Mas Não não teve. aceitaram o seu Ele argumento. absorveu o argumento e tomou as atitudes dele. Assim, com as razões dele, com a visão dele, super respeito. Mas esse, para mim, foi uma coisa que marcou, né? E assim, foi uma coisa que eu pensei, eu conversava com o empresário, conversava com meus pais, pensei, cara, eu falo ou não falo? Você Porque eu ainda, demorou para tomar a até então, eu ainda decisão. era capitão do time, né? Então, Lateral e capitão. eu caí que nem um raio. Você achou o quê? Que o cara se sentiu traído, o treinador? Não sei, não sei. Ou então ele realmente não Nunca me via trocou como uma volante ideia. Nunca mesmo. trocou uma ideia. Não. Depois dessa conversa. Não, teve um jogo, depois a gente fez conta, ele acho que passou depois desse episódio, passou uns 3, 4 jogos, ele saiu da equipe, e a gente foi jogar contra eles depois, aí a gente cumprimentou e tal, aí ele, pô, você tá com raiva de mim? Eu falei assim, não, professor, nunca. Com raiva não, o que aconteceu, aconteceu. Mas sentiu que criou Mas uma assim, zona de atrito desnecessária, né? enfim, faz parte, mas é igual você falou, eu nunca tive problema com treinador nenhum, com diretor nenhum, né? Não é à toa que na maioria dos clubes que eu passei, eu tive a honra de ser capitão, né? Mas é coisa de momento, né? Coisa que você sente, que você acha que você tem que tomar atitude. Não foi nada precipitado, não foi nada, foi algo pensado. Pode ter sido errado? Pode ter sido errado, né? Se você analisar, talvez por Mas um outro lado. Mas naquele momento foi uma o que eu questão achei de melhor, né? insatisfação. Eu me lembro uma época que o Tele Santana
botava o Cafu de lateral direito. Aí o Falcão convocava o Cafu, quando o Falcão pegou a Aham. seleção em 91, botava ele no meio-campo e Foi. ficava aquela loucura. O quem tá certo, o Falcão ou o Tele. É. Era muito louco isso, às vezes acontece. É, A com gente o Dani, conversava com o Cafu e falava: o que eu vou fazer, cara? Não o tem Dani jeito. Alves foi assim, ele jogava no meio de É, São Paulo e quando ele ia pra pois seleção, ia é. pra lateral. Putz, esse jeito tranquilo, educado, sereno de ser, você acha que te atrapalhou no futebol, cara? Porque a gente vê que às vezes na vida a gente tem que dar uns berros. Eu também não sou Tem. de berrar. E quando você quer levantar, sai, os caras falam: "Ô, tá louco, meu?" Você é Cara, sempre muito é, tranquilo, cara. eu tenho uma paciência muito grande, Fernando, muito grande mesmo. Isso é uma coisa da minha personalidade mesmo. Atrapalhou? Mas talvez em certos momentos, talvez teria que ter dado uma batida na mesa, assim, né? Mas aí eu vou te contar outra. Na semifinal da Copa do Brasil, Sendo Cruzeiro. Cruzeiro, salário atrasado. A gente ganha o jogo, eu faço o gol de cabeça, na roda assim. Eu lembro que na semana tinha sido prometido que ia cair o pagamento na E sexta nada. e não caiu. Ia cair na sexta ou na segunda. Acho que ia cair antes do jogo. E não caiu, a gente foi pro jogo e ganhou, A graças a Copa Deus do Brasil era ganhamos. sempre quarta-feira, as finais, né? E aí o Hudson, da tranquilidade dele, saiu um pouquinho e falou assim: pô, presidente, sei que o senhor está fazendo todos os esforços aí e tal, mas quando falar que vai pagar, paga, É. né? Não fala que é Não dá melhor você migué, falar né? que não vai É conseguir isso. do que você falar que vai pagar e não, porque Pô, você quem não gera uma ia querer ganhar a expectativa, né? Copa do Brasil, cara? É, Sem o dinheiro no bolso ou não. Mas não vende. O sim, problema do futebol é que tem muito papo furado, cara. é. E os caras acham que todo mundo é tonto, né, Mas cara? aí depois puxaram minha orelha. Não era Sério? pra você ter feito isso, é um jogador que tá emprestado pro Cruzeiro, você tinha que ter ficado. Assim, entendeu? São situações, assim, mas nunca na grosseria. Eu nunca fui um cara grosseiro que proferia um xingamento, um treinador, ou um diretor, não. Ou até um jogador, né? Jogador, às vezes, você discute, assim, Ah, dentro de tem campo, mas direto. nada, Você não né? era um cara de sentar muito a bota também, não, apesar de ser volante. Não. Eu fui expulso no São Paulo uma vez, em 198 jogos. No Fluminense eu fui expulso uma vez também, em 43 jogos. Foram 2 expulsões, acho que em 8 anos aí, em Pra alto quem nível. tem que marcar, pra quem tem que É, destruir, pra quem tem que chegar, é jogar na bola, né? na Era bola. como meu velho pai dizia: zagueiro que suja o calção não tem alguma coisa errada. Você era um volante que jogava de pé, não dava pancada. Sim. Não... Cara, assim, esse jeito muito sereno de ser, algumas vezes você acha que confundiram com falta de gás, de gana? Pode E ser, pode ter te colocado um rótulo aí? pode ser que sim, pode ser que talvez, eh não sei, achou que eu acomodei, talvez, né. Eu joguei série D, eu joguei série C, eu joguei série A3, eu chego na base do Santos somente com 18 anos. Eu sofro uma categoria de base, que na verdade não era escolinha, até Hã. essa fase. Então eu vivi Você muitas quase coisas. da várzea pro profissional. Eu vivi muitas coisas de lá de baixo, para que quando eu cheguei lá em cima, eu tenho certeza absoluta que eu dei valor a cada segundo que eu estava lá, porque eu tenho a noção do quanto que é difícil você atingir um alto nível no futebol. Mas às vezes é o jejum de títulos, às vezes é você ter que justificar uma derrota ou justificar uma má campanha. Às vezes você tem que punir alguém ou tem que indicar alguém. Futebol faz isso, né, com as pessoas. Mas assim, talvez, tá? Não tenho certeza. Isso é algo que você levantou, mas confesso que eu não tenho certeza se foi isso ou não. É engraçado, porque se for na contramão, 18 anos, hoje 14 anos, o moleque tá velho já, Tá, para entrar na base, tá, para ninguém quer formação e mais. tudo. Cara, como é que você com 18 anos foi aparecer, cara? Como é que É. era essa? Jogava onde? Série D? Era coisa de várzea, que te acharam, vem para cá, porque a Série D tem muito disso. Você joga num time, de repente, que disputa um campeonato amador, cara. Alguém vê e fala, pô, traz esse cara aqui, dá uma chance pro cara. É, É eu uma não. porta, O né? meu, o meu até os 15 anos foi no Tupi, de Juiz de Fora, talvez você Sim, vai conhecer, conheço o mas lá Tupi. era uma escolinha, a gente treinava num campo de Tem terra. você deve ter um amigo meu que é de Juiz de Fora e o pai dele é muito conhecido na cidade, seu Zé Bagunça, você conhece? Zé É, o Bagunça, velho tá sempre no pô, vou ter que alambrado lá do pesquisar Tupi, ele. infernizando os caras. O Zé Bagunça é a figura, o pai do Mineiro. Mineiro, Esse eu vou apelido. procurar saber, o Zé Seu Zé Bagunça. Bagunça, figura, adoro o velho, cara.
E aí eu fico lá até os 15 anos, mais escolinha, né? É. Você corre em volta do rio, você treina no campo de terra, enfim, é escolinha mesmo. E aí eu saio de lá com uma intenção de um empresário que tinha uma entrada no Curitiba e no Atlético Paranaense. Só que chega lá em Pra Curitiba não variar é nada cascata. disso, era outra coisa, era um clube amador lá, que a Calma que gente, você vai chegar lá. que a gente dormia em cima de mesas, punha o colchão em cima das mesas e dormia. E aí disputamos um paranaense lá, destacamos e fomos para um outro clube, eu e mais um amigo. Nesse outro clube a gente já profissionalizou com 16 anos. E aí esse outro clube tem Gabriel Massa, filho Do Ratinho. do Ratinho. Eles eram um dos que comandavam lá. Eles conseguem uma avaliação para mim no Corinthians durante um mês. Eu fico lá, mas não sou virou. aprovado. E aí acaba lá, eles já mandam eu descer para o Santos. E aí no Santos eu sou aprovado. E ali que começa a conhecer. Aí eu engordo, pra você ter ideia, eu engordei 5 quilos em 2 meses. Porque Você era muito magrelo. não comia direito, não tinha assim, né, uma rotina de atleta mesmo, né? Suplementação, enfim, Isso faz uma diferença, né? musculação. Por isso que quando o cara chega mais tarde no profissional, é duro, porque É a duro. diferença física, 14, 13 anos, já vê o moleque diferente, Com né, cara? certeza. O moleque já parece de aço, cara. Você bate o moleque tudo duro, cara. Eu sofri, Tá crescendo eu ainda. sofri um pouquinho, porque eu chego no Santos, aí eu chego a disputar a Copa São Paulo, a gente faz uma campanha Você jogou no razoável. Santos já com uns 18, quase. E aí disputa a Copa São Paulo só profissional. Eu jogo muito pouco, mas porque eu acho por causa disso, faltava amadurecimento para mim, físico e mental também, sabe? As coisas mudou muito rápido, talvez. Assim. Aí é que eu começo a rodar Santa Cruz, Ituano, Oeste, rodo o interior de São Paulo, tudo. Na maioria deles, não recebo, né? Aquela loucura que existe no futebol. E aí, Deus abençoa que abre a porta do Botafogo de Ribeirão Preto. Também, que você fez um ótimo paulista. Né? A equipe fez um campeonato muito bom, né? E aí o São Paulo oferece o contrato. E, enfim, aí que é o sonho, né? Porque o resto é peleja. Claro, aí quando você fala da diferença física, de tamanho, de força, quando levava um tranco, arrebentava, né, cara? Só quem já Diego jogou Souza, como profissional, velho, já sabe marquei Fred. Pô, na cabeça, esses caras faz só assim, ó. Muito Parece forte, né? Você não consegue chegar perto dos caras. Impressionante. E essa história do empresário, pô, tu foi lá, te viu em Tupi correndo em volta do Rio, era assim o preparo físico. Como é que o cara chegou? Deve ter pedido para os seus pais. Como é que a Cascata falou, vou levar o menino, ele vai para o Curitiba? O cara nem me viu. Ele pediu pro treinador. Me indica aí. Me indica 2 meninos. E aí o treinador chegou em mim, num camisa 10 do time. Ó, tem isso e isso lá em Curitiba. Nós falou assim, vamos embora. Vocês nem conheciam o cara? Nem sabia quem era. Pegaram um busão? Aí pegamos, meu pai era caminhoneiro na época, a gente pegou um caminhão com ele até São Paulo. Chegou em São Paulo, o último ônibus já tinha ido, a gente dormiu na rodoviária e saiu na manhã seguinte. Chegou lá, aí essa é a melhor, né? Chegou lá, o cara vai receber a gente na rodoviária, tá todo gelzinho, camisa social e tudo. Ô, meus piá e tal, que lá é piá. E aí, todo figurino. A gente com uns malão, né? Porque você sai de casa, você não sabe quando você vai voltar. Sério? Levou muita coisa? E aí fomos andando, e nada do carro dele, nós naquela expectativa. Pô, vai ser um carrão, carrão, né? Curitiba, irmão. Você é louco. Com a Cherokee, que é o carro que os goleiros gostavam nessa época. Aí andamos com muita peleja, chegamos num golzinho, 2 portas. Bolinha, daqueles antigos e tudo. Entramos e tal. A mala não cabia. A mala não cabia, o Pedrinho foi atrás, segurando as malas. E a gente entrou e eu lembro direitinho, Fernandinho, ele virou o carro assim à esquerda para sair da rodoviária e o carro morreu. E aí? Essa é mesmo. Aí ele virou... Não, o pior é que ele virou pra gente e falou assim, meus piarão, tem que empurrar. Aí o Pedrinho assim, ó. Já estamos aqui, né, meu irmão? Vambora. Descemos, empurramos, o carro pegou. Pegou e foi. Mas assim, isso tudo dá valor. Sim, faz você dar valor porque você tem que ter história para contar também. Né? A ideia do papo, ele falou, é essa, vamos contar a história. Essa é muito boa. Cara, que surreal. E a hora chegou, o cara levou vocês para um clube ou não? Não, aí a gente chegou, acho que numa sexta-feira, ele não tinha arrumado o clube ainda.
ele deixou a gente num flat de um jogador do Júnior do Curitiba. Aí eu e o menino dormia num sofá-cama assim, ele dormia em cima, eu dormia embaixo e vice-versa, 2 dias. E aí no domingo ele levou a gente para esse clube. O que era o clube? Era um campo, esses campos de várzea, que é festival dia domingo o dia inteiro. Que as Tem taças desse que tamanho. tem um barzinho ali que o povo fica bebendo. E tinha um salão de festa assim nesse Que clube. era a sede. Que era meio que a sede, e dentro do salão tinha um mezanino que tinha várias mesas, eles colocaram os colchão lá, ó, vocês vão dormir aí. Aí Só tinham vocês dois? eu e ele, tinha um menino do Pará, tinha menino do Rio, tinha uns 5 meninos. E ali a gente ficou 3 meses, né? 3 meses? Eu lembro que o treinador era Adventista Sétimo Dia, acho que é isso mesmo, no sábado não podia. Sim, trabalhar. E treinava 3 períodos, tinha que treinar às 6 horas da manhã em jejum, aí voltava, tomava café e aí 8 horas treinava de novo com bola. Era uma loucura. Cara, e quando vocês 5 ali à noite dormindo em cima de mesa, olhavam um pro outro e falavam o quê? Nada, aquela época não tinha nada, não tinha celular, essa época eu lia a Bíblia, pô. A minha, como é que fala? Teu escape. Era a Bíblia. Eu fiz algum plano de ler a Bíblia em um ano, não sei se você sabe esse plano. Não, Existe um não. plano de ler a Bíblia em um ano, que você lê 3 capítulos por dia, 5 aos domingos. Por que você fez esse plano? Porque, assim, primeiro para conhecer, né, a palavra, e segundo porque, cara, você não tinha o que fazer. E eu lembro que aí outra coisa, eu lembro que a minha mãe tinha me dado R$100 na época. 100 reais, filho, vai com R$100. Não vai a pé, né? E nunca a gente ficou na casa desse cara do Júnior, do Curitiba. Eu falei, não, vamos ali numa balada no sábado. E fomos, né? Na balada no sábado. Não sei o que, bebida, não sei o que, papapá, bebemos e tal. Gastei R$90 no meu primeiro dia em Curitiba. Resumindo, fiquei com R$10, Fernandinho, durante 3 meses. Cara, aquilo eu tinha vergonha de ligar para casa. Pedir dinheiro. E assim, não se faz, né? A gente fazia gato na época no orelhão, não sei se você já fez ou não. E da fichinha amarrada? não, a gente abriu o orelhão, põe uns fios lá e essa não foi tão sofisticada. Assim. Aí... Porque sempre tinha uma época que você punha o cartão e puxava e dava tempo de falar, lembra? Tinha os cartões, mesmo. Você enfiava o cartão, tirava rápido, dava pra você falar uns 4, 5 minutos e depois caía. Se falar orelhão, eles nem sabem bobear. Hoje os caras não davam telefone público, parecia uma orelha grande. Londres não tinha aquelas cabines de telefone público vermelhona, aqui no Brasil era um orelhão, para quem não sabe. E era o que tinha, hein? E era o que não existia celular, telefone fixo, era o meu, raríssimo. É verdade. E aí fiquei R$10, assim, mas aprendi. Eu tinha vergonha de ligar para casa, assim. E quando você ligava, você falava que, nossa, tô num flat. Tudo bem, fica tranquilo. E o que acontecia lá? Era muito precário lá, assim, Fernando. Às vezes a gente almoçava e jantava e não tomava café da manhã, às vezes tomava café da manhã. Era o famoso macarrão com salsicha? Nunca tinha as 3 refeições. E aí teve um domingo que deu 2 horas da tarde, a gente não tinha tomado café e não tinha almoço nesse dia. Não teve almoço. E aí corremos por orelhão, domingo, dia de ligar para casa. E aí tô lá com a minha mãe. Ô mãe, tudo bem? Isso aqui, meu pai. Ah, meu filho, estamos aqui com seus irmãos e tal. Fiz uma lasanha para ele. O que você comeu aí? Aí eu, putz, mãe, eu ainda não comi hoje. Pra quê? Minha mãe deixou acho que o telefone caiu no chão assim, meu pai já pegou, disse, meu filho, o que tá acontecendo aí? Disse, não, pai, é que a mãe perguntou se eu comi, eu não comi ainda hoje. Ainda, né? Ele falou assim, ó, então é o seguinte, você tá aí porque você quer, né? Para sua mãe você falar isso, para sua mãe você vai deixar ela muito preocupada aí. Na hora que você quiser voltar, você volta, entendeu? Mas você tem que aguentar, porque essa é uma escolha tua. Você tem que passar esse processo aí, entendeu? Eu falei assim, não, pai, então tá bom, desculpa, eu não esqueço dessa passagem, porque assim, foi muito na minha inocência. Podia, de repente, mas foi uma coisa aí a tua história. Mas sempre falava, não, mãe, tá tudo bem. Tanto que depois foi um outro amigo nosso para lá, e o pai foi junto. E aí, se você entrevistar ele, ele fala, cara, eu nunca que deixaria meus filhos no lugar que os meninos estavam. Porque mas assim, me engrandeceu muito, me amadureceu muito, me fez também, não é isso que eu quero mesmo, estou disposto a passar por isso.
E, pô, foi bom demais, cara. Não me Porque arrependo, não. 14, Faria tudo de 15 novo. anos, o cara vai mais no embalo. Você já tinha Vai. noção que você tinha condição? Porque tem uma coisa, cara, a gente achar que joga bola É, e a diferença de você jogar bola para ser um profissional. é, Tem uma diferença tem. enorme. Muita gente sabe jogar bola, mas ser profissional É muito não tem diferente. ideia, vai muito além. Vai É, muito além. Os caras não têm eu ideia. acredito que eu me preparei para isso. Eu fui evoluindo ao longo dos tempos para que eu pudesse alcançar o nível que eu alcancei. Mas assim, você vai muito no que as pessoas falam. Pô, você tem talento, você tem potencial, você é um cara que pode jogar e tudo, só vai depender de você. Eu ia muito nisso, né? E Uhum. lógico que eu tinha a minha confiança. Como que é a sua confiança? Quando você vai enfrentar os grandes jogadores, você sentir que você tem capacidade de enfrentar de igual para igual. Eu já joguei no Tupi contra o Cruzeiro e tive essa sensação. Pô, o cara tá lá, tudo bem, né? Ele tá numa grande equipe, com uma estrutura muito melhor. Mas eu não sinto que eu sou Menor que ele. pior que ele, entendeu? Eu sinto que eu também posso estar ali junto com ele. Eu sempre tive isso comigo, entendeu? Hum. Só que isso é uma construção. E cada um tem o seu tempo. E é muito cabeça também Muito futebol, mental. né? Nessa época, principalmente. Muito mental, Porque fortíssimo. você ficou dos 15 aos 18 batendo na porta, né? É. Posso? Vai ser minha vez? Tenho jeito? Vai Não, dar isso porque certo? com 11 anos eu fiz um teste no América, com 12 no Cruzeiro, com 13 no América de novo, com Todo mundo só 14 no falava tchau. Cruzeiro. É muito magrinho, todo mundo fala assim, é muito franzininho. Eu sempre fui muito magrinho, assim. Mas eu falo isso para os pais hoje, não tem problema ele não crescer muito, lógico que se for goleiro não tem como, o goleiro tem que Sim. crescer. O que vale é ele ter a força. O jogador de hoje tem que ter uma força, uma intensidade grande de jogo, né? Não importa se ele é magrinho, se ele é alto, se ele é baixo, se ele é forte. Tem que ser intenso, ele tem que ter força. Igual o Messi, não. Como é que o Messi arrasta daquele tamanho? Sim. E você fala que o Messi é Não forte? param ele. É. Mas ele tem força, força natural dele. Sim. Então é isso, é isso. E foi isso que eu busquei, persistir, né? Assim, você vê o que acontece no futebol, é que você vê acontecer com alguns meninos mais cedo, né? Hoje Pô, acelerou. tá acontecendo com o meu amigo, mas não tá acontecendo comigo. Aí você fala, pô, por que não tá acontecendo? Calma, a tua hora, se você persistir, a tua hora vai chegar também, né? E a hora que chegou no São Paulo, depois desse bom campeonato no Botafogo, que é uma cidade grande, uma cidade legal, Sim, mas o time é um time intermediário, diferente, é. apesar de ter muita história, muita tradição. Sim. E a hora que você cai num negócio daquele tamanho que é o São Paulo, velho, CT, comida, cama, colchão molinho, macio. Paraíso, né? Acho que eu fiquei umas 2 semanas dormindo lá no CT Sério? para tentar me adaptar o mais rápido Você chegou possível, no São né? Paulo com uns 20 anos? Cheguei com 26 anos. 26 já? Cheguei em 2014, eu sou de 1988. Porque no Santos você se profissionalizou com. Chegou no Santos com 18. Com Se profissionalizou 18, com 16. fico até 20, É. aí começa a rodar. Aí 21, 22, 20 com 24 anos eu sou campeão da Série C no Oeste. Com 23 anos, 22 anos eu sou campeão da Série A3 com Red Bull. E aí vai indo, passando o tempo, passando E o não tempo. dá. Acho que é pior essa incerteza quando você já é profissional do que quando você é moleque. Ah, com certeza. Eu cheguei com 25 anos, eu falei pro meu empresário, cara, eu não tenho nada ainda. Não ganhou dinheiro Eu até não essa ganhei hora. dinheiro. Eu Ainda não... vendeu o almoço para pagar o jantar. o meu carro que eu tenho é financiado, né? Tá mais endividado do que tudo. E não tá valendo a pena isso aqui. Eu tô com E 25 ser solteiro. anos. Com 25 anos eu já tinha um filho. Eu tinha um filho com 25 anos. É. Mas assim, de uma aventura, não Sim. foi planejado. E E aí aí a casei. Não, responsa aí é maior depois ainda ainda, casei. cara. Aí depois casei, Fernandinho. Não tinha estrutura nenhuma, nem para ter filho, nem muito menos para casar, mas moleque novo, acha que aquilo ali vai consertar as coisas. Acredito que eu casei prematuramente, tanto que meu primeiro casamento não durou pouco. E aí, velho, quando você tem. Aí, E aí eu chego no São arrumou Paulo, mais, né? Você arrumou mais. Você arrumou mais. Mais problema, né? Mais, eu não ia falar problema, eu ia falar dificuldade, mas tudo bem. Cara, problema. Casamento, assim, lógico que matrimônio é muito legal, mas é um desafio enorme, né? É uma Sim, a responsabilidade vida muito grande. muda, né, velho? E o filho, então, né? O filho, ele transforma a vida da pessoa, Aí completamente. você falava, meu, à noite você falava, meu, eu preciso ganhar dinheiro, tenho um filho para criar, tenho uma vida, porque o tempo passa. Jogador de futebol não estica a carreira tanto, né? Nada, Velho? Hoje que estica os nada. caras vão até mais um pouco, você vê o Fábio aí com 42 anos jogando, contrato renovado para mais 2, É, você jogou com ele no Cruzeiro. isso.
Cara, assim, e aí nada, não vinha esse... Não, aí assim, aí esse ano que aconteceu tudo isso, eu jogo uma série, eu jogo um Paulistão pelo Oeste, e aí por causa de problema disso, de filho, com Hum, esposa e tudo, eu tenho que sair do Oeste, eu ia disputar a Série B, ia ser hum. o maior, Mas por entre que você aspas, teve que sair campeão. por causa de... Por causa porque a minha esposa não era a mãe do meu filho, entendeu? Eram Ah, mulheres diferentes. Então, assim, na época não, 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 não não deu dava. liga. E Taples, você conhece Taples? Sim, é Taples é um pequeno. ovo, né? E aí eu tive que sair de lá e ir pro Brasiliense. E quando eu vou pro Brasiliense, o treinador que me levou, ele cai no segundo jogo. Que beleza. E aí eu lembro que o diretor lá na época, ele. Aí no segundo jogo eu vou pro banco de reserva, já começa a ficar no banco. E aí vence o salário, ele paga só os 11 titular. Eu com pensão para pagar, filho, aluguel e tudo, o cara calmo, tranquilo aqui, resolveu mandar uma mensagem pro presidente. Presidente, queria saber se vai sair o pagamento, porque teve alguns meninos que já receberam e alguns outros não e tal. Ele falou assim, quem é você para me cobrar? Quem é você, seu moleque? Você sabe com quem que você está falando? Eu disse, não, Pedro, eu tô, né, querendo saber e tal, né? Porque eu sou pai de família também, igual o Hum. senhor. Pra quê também? Eu não joguei mais, aí que eu não recebi mesmo. E aí, depois do Brasiliense, me bateu assim cara, eu acho que vou precisar parar, porque isso aqui não tá dando certo. E aí o Luciano e minha família, não vai, não vai, não Luciano vai. é teu empresário. Na O época, Luciano, é. meu empresário na época. Tirando o Brasiliense, todos os outros clubes eu joguei onde eu passei. Joguei, assim, bastante minutagem, bastante E jogos. você pensava em, pô, vou parar com a bola, vou fazer o quê? Vai ser caminhoneiro igual teu pai? Eu sei lá o que eu ia fazer, estudar, não sei. Nem, na verdade, que eu nem sei o que eu ia fazer. E aí surge a oportunidade do Botafogo, né? E aí chega no Botafogo, sou super bem recebido no Botafogo pelo Wagner Lopes, treinador, que me ensinou muitas coisas. E ali o time vai super bem, eu também consigo performar bem. E aí acaba o Paulista, parece São Paulo, contrato de risco de 8 meses, e um outro clube da Série A do brasileiro, um clube menor, com contrato de 3 anos, mesmo salário. Só que 3 anos, 8 meses. E aí? Qual que você vai? E aí eu falei, aí eu sentei com o Luciano, falei, Luciano, cara, isso aqui pode ser a oportunidade da minha vida. Vamos enfrentar esse terceiro. Vamos para São Paulo. É de risco, mas é, se a gente é melhor se arrepender de fazer isso aqui Sim. do que ao contrário. E aí fomos. E aí foi difícil jogar, porque aí eu chego no São Paulo, igual você falou, eu chego no São Paulo, tem Kaká, Luiz Fabiano, Pato, Ganso, Rogério Ceni, Rafael Tolói, Michel Bastos, Allan Kardec. Os volantes eram o Denilson, que tinha voltado do Arsenal, e o Souza, que estava jogando muito naquela época. Souzinha, Muito, figura. muito. Joga muito. E o reserva deles era o Maicon, né? Tá Então, assim, fácil. para mim jogar era assim, ia ser por lesão ou por suspensão. E esse ano a gente foi vice-campeão brasileiro. Não foi porque o Cruzeiro não perdia, né? Sim. Impressionante o Cruzeiro esse ano. E, e surgiu brecha para mim de lateral direito. Eu fiz alguns jogos de titular, até como volante, Nessa sul-americano. época, acho que o Souza também jogou de lateral direito, mas não sei Ah, se foi deve com o ter jogado. Muricy. Uma época o Souza contou pra gente O que jogou. treinador era o Muricy, né? Sim, jogou de Muricy lateral, mas... e, enfim. E aquilo ali me fez muito bem, né? E eu consegui performar, jogar e tudo. E aí eu renovo o contrato. Aí sim, vem mais 3 anos. Aí as coisas começam Aí você viu a dar um o que suspiro. é o lado bom do É. futebol. E o Aí. que é o lado bom do futebol? O lado bom é você jogar num grande clube, você ter o carinho da torcida, você ser reconhecido por isso, né? Você tá na rua, você receber o carinho de um torcedor, seja ele adulto ou mirim, você ser bem remunerado, lógico que E isso é muito bom. receber. Você ter estruturas assim de trabalho de excelência, né? O São Paulo sempre deu estruturas de trabalho de excelência, eh, de alimentação, de acomodação, de treinamento. E a sensação de jogar num estádio cheio, num jogo decisivo, num clássico, enfim. Isso aí é algo sobrenatural. E mais ainda o gol, que o gol é um sentimento. É igual ter filho. Quando você tem um filho, é um sentimento único. O gol é a mesma coisa. É um sentimento que só quem faz que consegue entender o sentimento de fazer É um gol. muito louco mesmo. É muito louco. Cara, e é engraçado, você saiu de casa com 15, com 25, você chegou lá. É.
Foram 10 anos de trombada. Isso mesmo. A galera acha que é brincadeira, mas não é bem por aí. Cara, e uma coisa engraçada, cara, eu imagino, quando o cara chega num time grande, garotão, o cara tinha cara de modelo, cara. Dá uma olhada aí, o cara. Aí vai para um time grande, começa a arrumar a roupa melhor, o carnê do carro já acabou, o É, negócio. Olha aí, o cara tinha boa. Você tinha boa pinta, né, cara? A maioria dos é, boletos tem uns caras estragados, a maioria, né, velho? é. E aí, a vida ficou mais fácil? Assim, não diria mais fácil, Mas né? você, ó, Mas estilão de galã, aí você começa a a, arrebentar, né? a Você responsa... fica bonito, né, cara? Você ficou bonito? fica mais bonito, com Você ficou certeza. bonito? Já Eu estava lembro, casado? nessa época eu tava casado já, É. e eu lembro que eu até troco de carro, né? Aí a minha ex-sogra vira e fala assim: "Você tá até mais bonito nesse carro aí agora." É impressionante, né? Mas Mas aí é você isso, começa isso não com. muda, cara. O cara fica, Muda, né? muda. Não, se você pegar uma foto, talvez, não sei se Mais vocês vão achar antiga? depois, uma foto minha no Santos É. e uma foto minha no São Paulo, faz um antes e um Qual que depois, é você a vê. transformação? É da água pro vinho, pô. Sério? Era feio demais, pô. E o que que te Melhorei. embelezou? Não, e aí eu comecei, né, a tratar do cabelo melhor, deixar a barba crescer e tal. O cara começa a cuidar, começa a se vestir melhor, porque aqui, querendo ou não, em São Paulo, aqui em São Paulo é tudo, você conhece do bom e do melhor. Sim. Aqui tem serviço de excelência, lugares para ir, enfim, tudo. Aqui, se você souber aonde ir, você consegue extrair o melhor. Aí você começa a aprender a se vestir melhor, né, se comportar melhor, enfim, pô, é outra realidade, cara. Esse é um lance legal, que tem muito jogador que às vezes não consegue conviver com isso. É, O cara não consegue conviver com o sucesso financeiro, sim, de exposição, de vida, de entender que o mundo dele muda. sim. Você deve ter visto muito disso. Vários, vários. Eu tinha uma briga muito grande, eu era capitão, eu tinha uma briga com os meninos que iam de chinelo pro treino. Assim, cara, É atitude, né? é, quanto que você ganha aqui? Qual que é a sua missão na vida? Qual que é a sua profissão? Ah, jogador. Tá. Onde você é muito bem remunerado é aqui. Então aqui, cara, tu tem que vir o melhor vestido possível. Porque aqui é o teu local de trabalho, aqui, você é um jogador de futebol que trabalha a tua imagem quer dizer muito sobre você. Mas assim, tem meninos que não entendem isso. E para mim, eu lembro que o Luxemburgo não deixava ir de chinelo no treino. É. E eu também achava que Isso no aquilo, Santos. isso no Santos, e eu achava que isso também não devia acontecer, no São Paulo principalmente, porque é um clube diferente, né? É um clube muito grande que quem veste essa camisa tem que saber o quanto que representa, tem que saber se comportar tanto dentro do clube quanto fora também. Enfim, isso eu sempre tive muita noção e aprendi muito isso com o Rogério. O Rogério, eu trabalhei com ele Mas 2 ele usava anos. umas calças de tergal ruim, hein? Não, para se vestir, ele assassinava a moda, mas Ele é inimigo da moda. inimigo da moda, total. Um moletomzão molão O Rogério assim, é inimigo da moda. não ligava não. Mas ele, esse sentimento. Olha aí, ó. Aí, ó, olha isso. Meu, não é você, velho. Não é? Não é o mesmo cara. Aí, ó, viu a diferença? Ô, não é o mesmo cara. Pô, galã de novela pro cara que caiu do caminhão de mudança. É isso aí mesmo. Cara, você deu uma boa bola, fez milagre Melhorou, pra né? você, velho. Mas é o que você falou, é a oportunidade da É, vida, cara. Isso aí. Às vezes o cara não consegue entender onde como o mundo dele muda, se transforma, né, sim. cara? Tem que cair na realidade e tem que aproveitar, né? Você tá num cara que tá num grande clube igual o São Paulo, igual o Fluminense, igual o Cruzeiro. E tem que aproveitar, que tem que saber desfrutar de É uma um grande maneira barato positiva. também, você ficar conhecido. É legal, Cara, sim. além do que você falou, jogar bola é um negócio legal. Quem gosta sabe o Sim. prazer que é isso, cara. E é impressionante. Cara, e o Fluminense também, aí você vai para uma outra cidade que é para viver a vida mais ainda, né, cara? Aí eu. Belo Horizonte é bom também, Sim. maravilhoso, São Paulo, mas o Rio é diferente, né, cara? O Rio é diferente, mas o Rio tem duas. Tem perigo? Uma que tem a questão do perigo, tanto que. Não, não tô falando de violência, não, Não. cara. Você tá falando do dia Não, a da dia. folia, Não, mas cara. lá eu fui casado, eu fui É, tranquilo, piano? muito bem resolvido. E eu pego pandemia lá. Hum. Eu chego no Fluminense acho que com 2 ou 3 meses vem a pandemia. Então, assim, não saía de casa para nada, né? E quando libera um pouquinho a mais também fica difícil sair, né? E,
E aí aquele ano todo, aí eu fico, não tenho muito contato com o torcedor do Fluminense, também isso aconteceu lá, porque só libera a torcida no início do outro ano, É, e aí eu já logo machuco, né? Então, assim, no Rio de Janeiro, se eu fui na praia umas 2, 3 vezes, foi muito, né? caramba. E, mas fiz um gol no Maracanã, que para mim foi uma realização profissional, né? Um jogador fazer um gol dentro do Maracanã, vestir a camisa de um grande É clube, que é o diferente fazer Fluminense. gol no Maracanã que em É outro diferente. estádio? Por quê? Porque o Maracanã tem uma energia única, né? Para mim é o maior estádio do mundo, assim, do Brasil com certeza é. Eu não tive a oportunidade de jogar em outros grandes estádios do mundo, mas ele tem uma energia diferente, sim. Você não foi para fora? Nunca tive a oportunidade, nunca tive uma proposta assim de um clube assim de fora, não. Só fui para disputar torneios, né? Como Hum. Florida Cup, como torneio de base com o Santos na Áustria, na Itália, mas para jogar em clube, não. E aí você machucou o joelho. Acho que é um momento difícil. Eu nunca tinha se machucado Não, nunca dessa tinha tido maneira. uma lesão assim. O máximo que eu tinha ficado acho que era 2 meses fora, por causa de uma ruptura do adutor. Mas é uma lesão para você renascer na vida. Porque você aprende a andar de novo, O joelho? você aprende a correr de novo. E é muito louco, porque é uma recuperação muito lenta. Você demora a sentir uma evolução 2 semanas, né? E aí você vai tentar pular, você não consegue pular. Você fala, cara, não consigo pular. E vai correr. Eu fiquei correndo, mancando, sei lá, uns 3 meses. Cara, será que eu não vou conseguir voltar a correr normal? E, enfim, é uma recuperação bem dolorosa. E isso porque lá era o filé, né? Que é um dos Sim. maiores e melhores do Brasil, né? Você ficou com medo de ali acabou? Fiquei. Eu lembro que tive até uma discussão assim, que eu sou muito tranquilo com a minha esposa também. Eu falei assim, você acha que você não tem noção que isso aqui, ainda falei para ela lá, eu me lembro muito bem, você acha que você não tem noção que essa lesão que eu sofri, ela pode acabar com a minha carreira e tal, que é coisa de dia a dia de Sim. casal, né? E eu acredito que ela que acabou, porque eu acredito muito que foi isso. Como o Fluminense, eu não joguei no Fluminense mais ou no São Paulo, os outros clubes não tinham certeza se eu tinha realmente melhorado, se eu não tinha, qual que era meu estado físico, se me contratar ia ser muito risco. Então, porque eles não me viram jogar de novo. É só assim, o Hudson se recuperou e pronto. O Hudson fez o treinamento e pronto. O Hudson não foi testado num jogo, entendeu? Mas então, muito louco disso é o que você falou, meu. Série A, você bateu um monte de porta. Série É, B, você bateu um monte de porta. Você tinha histórico, cara. Um é. jogador bom, profissional, cumprido. Mas essa é uma situação muito estranha. O que você acha, cara? Eu acho que alguma, assim, pensando bem, eu acho que pode ter sido alguma coisa médica, porque Mas você talvez tinha limitação, não? não. Então, como é que Então, o eu não Origa fala tinha. assim, me deixa jogar aqui um mês para olhar, É, deixa eu pôr a camisa, deixa eu entrar em campo, cara. Se não servir, valeu. o Luciano na época tentou isso, faz o de produtividade mesmo, né? Você põe um fixo Sim, mínimo entrou em e campo, eu aí o ganho. menino jogou, como vários fizeram, né? Sim. Mas não teve sucesso, não. Não teve. Cara, isso não te deu um nó na cabeça? Fala, meu, como é Deu. que não me querem? É. Eu não gosto nem de ficar parando para pensar muito, não. Eu já virei a página e fui para frente, né? Porque assim, também eu sempre gostei muito de estar em ambientes que eu era bem-vindo, que eu era bem quisto. Então também forçar uma situação de, Não faltou eu não lutar um sei, pouco mais, Hudson? Você podia estar jogando hoje, cara. Você tem 34 é, anos. talvez. Mas a sensação que eu tinha é que não ia chegar a nada assim. Se não chegou naqueles 3 meses ou até um pouco antes, porque o Fluminense ainda até brevia, né? Faltava acho que 2 meses para mim acabar minha recuperação. Eu sou chamado pela diretoria e falo assim, Hudson, acabou sua recuperação, você tá liberado, tá? E a partir daí a gente já começa um Se movimento. mexendo. E, sei lá, foram uns 5 meses mexendo e é difícil, cara. Eu imagino. Né? Assim, só que assim, também tinha muita coisa boa para se fazer pela frente ainda, né? É porque Era 34 anos é, é muito novo, novo. meu. Mas eu tô super feliz agora também, assim. Claro que é uma vida completamente diferente, né? Os momentos dessa paralisação, dessa rejeição, se eu posso colocar assim, não sei se é muito Sim, forte. rejeição. Como é que foi, cara? Como é que você
passou por cima disso? É ansiedade, né? Você fica louco pro empresário te ligar e te dar uma boa notícia, falar assim, ó, consegui isso, ó, alguém te ligou, me ligou te procurando. Tanto, e assim, o Cara, eu que. acho que é a primeira vez que eu converso com algum atleta que tem, porque a maioria das vezes os caras falam, meu, deu para mim, não recebo mais, tá. Assim, você estava em condição, cara. É, Tá em a condição. sensação é que eu tinha é que eu estava em condições, né? Que Muito é o louco isso, cara. que eu fui parado, não é eu que É, parei, então, né? Me isso. pararam, Boa, né? boa. E tinha um treinador meu que falava isso, ó, gente, quando parar de tocar o telefone, é hora de parar. Eu tive essa sensação, que se não estão me procurando é porque eu não sirvo mais pro futebol. Vou servir de outra maneira agora, né? E é isso. E eu tenho percebido isso com alguns atletas, né? Que hoje a gente faz um trabalho assim, não é tão Hoje simples, você é sabe? empresário de jogador. Você, né, foi para essa área de empresariar Fui jogador. para essa área de agenciamento Hum. de jogadores. Mas tenho estudado Que também é para jogo duro gestão, que é também. bem jogo duro. É bem diferente, né? E hoje eu dou mais valor ainda para o empresário, Pelo que o cara fez na tua porque vida. realmente não é um trabalho muito fácil, não. Você é muito dependente do jogador e ser muito dependente com que as pessoas tenham a mesma visão que você, né? Vamos supor, vou oferecer você para o São Paulo, pô, o Fernandinho é isso, ele faz isso, 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 isso. Mas o São Paulo tem que enxergar o que eu enxergo, senão não adianta, ele não vai abrir a porta para você. E isso é um trabalho árduo, né? E são muitas portas, mas poucas abrem porque há um mercado restrito, né? Esse Super. negócio de empresa. É muita gente. Eu costumo falar que é 99% de possibilidades e 1% se concretiza disso tudo, né? Então, o tempo todo está tendo uma especulação, uma sondagem, por exemplo, eu estou trabalhando no menino, não vou citar o nome dele, mas já falei no menino mais de 10 clubes, que assim, ele poderia se encaixar tranquilamente pelo histórico dele, E por que não vai? mas não encaixa, por causa que às vezes a Tem que chegar comissão não pela mão de gosta, alguém? ou às vezes não sei, enfim, eu tô entendendo, isso eu tô aprendendo também agora, para saber como que funciona toda essa engrenagem de Hum. fora, de negociação, né? Mas está sendo bom, porque eu tinha comentado com você ali fora, a figura do agente, existe os bons agentes, existe os Então, maus isso é uma agentes, né? coisa engraçada, porque você para como jogador de futebol com uma reputação limpa, né? O cara que sempre fez a parte dele, Uhum, alguns momentos bem, outros momentos mal, que é sim, natural na carreira de todos nós. E aí você parte para um outro meio que, queira ou não queira, infelizmente, ele tem sempre uma conotação tem, de rolo. tem de Falar o ruim, português, claro, com uma negativa, que sempre tem confusão, que sempre tem algum por fora, que sim, sempre tem interesse, que não é o melhor que consegue o seu espaço, sim. que é completo. Hoje não é como você que pegou um busão, carona de caminhão, pegou um Não é que busão, não foi faz mais lá. isso não. Hoje não tem. Antes, botar uma chuteirinha debaixo do braço, igual o Cafu, bateu em 9 portas, posso fazer uma peneira? Posso fazer... Não entra, não É, tem, não faz. Então, como é administrar esse lance de ter saído de uma carreira no futebol e continuar no futebol numa outra função, e você sai para uma história que, de repente, ela não é teve mancha, mácula, e para conviver com uma uma situação que pode, que pode, ou pelo menos ela, infelizmente, a percepção para o uhum, torcedor, para a população, que é um negócio complicado, que sim. não é um negócio claro, transparente. Assim, eu acho que existem os bons e os ruins, como toda Sim, qualquer profissão. profissão. É uma profissão que realmente ela é má vista, né? Por causa que se envolve muito dinheiro, por causa que se envolve muitas transações. Mas eu acredito que o agente ele é muito importante para o atleta, tanto no dia a dia, né? De dar suporte, de ser um amigo, de ser um cara presente, não só para dar dinheiro, ou só para investir no menino, mas às vezes para dar uma palavra, para fazer uma correção, porque às vezes o pai ou a família é muito simples de educação, eles não conseguem isso. Não entende o universo mudou, né, cara? Exatamente. Então, assim, o empresário Quantidade de ele tem zero, várias dependendo funções. do jogador, na conta dele, é uma coisa Sim. maluca, né, cara? E tem vários empresários que são super importantes para os clubes, que trazem bons negócios para os clubes, tanto de venda quanto de compra, quanto de negócio, quanto de trazer jogadores. Então, assim, eu acho que é uma profissão que ela há um caminho saudável de se fazer, entendeu? Eu só não sei até aonde que eu vou esbarrar para seguir esse caminho saudável. Porque isso eu falo até para o Luciano, né? Que ele tem me ensinado muitas coisas.
Mas eu falo com ele, cara, na hora que eu sentir que esse caminho não é saudável, que eu não vou colocar minha cabeça no travesseiro e vou dormir tranquilo, eu vou estar fora. Porque eu não sirvo para isso, eu não nasci para isso. Para mim, a minha vida é limpa e eu quero fazer as coisas da maneira mais limpa. Se não for para ser limpa, eu prefiro não fazer. Aí deixo para outro fazer, porque eu quero continuar deitando minha cabecinha no travesseiro e ficar bem tranquilo. O que eu percebo hoje no garoto, no jogador de futebol, vou falar isso à distância, mas é o Uhum. que eu acompanho, não estou nessa realidade, é que hoje o moleque vai jogar futebol não é mais tanto pelo prazer, é pela possibilidade profissional que ele tem. Você Sim, sente isso? O sim, cara não vai para jogar bola, ele vai lá para arrumar a vida dele, sim. financeira dele, da família dele. A realização profissional para mudar Isso é, a vida é da porque o família. país vive um momento delicado, vai nessa contramão, e o futebol é a única profissão que você dorme duro. Você viveu isso, você Uhum. dormiu duro e acordou milionário quando você É, foi para outro clube, ou não é assim? sim. É uma loteria, né? O cara pira, velho, porque, pô, você não. Você falou, até os 25 vendia o almoço para pagar a janta. É, Pô, o cara ligou, você dormiu. O cara acordou e falou: "Ô, você está em tal lugar. Tem isso na tua mão, você vai ganhar tanto, mesmo é. que era um contrato de risco no São Paulo, mas devia ter muito mais zero do que você ganhava." Sim, já Você tinha fala: um aumento "Meu." considerável. Mas eu ainda acho, hoje parece que, não sei se hoje você está mexendo com moleque, né, com empresário, com garotada, é muito mais. O cara vai lá para arrumar a vida dele financeira do que pelo barato de jogar futebol. Ou eu estou tendo uma visão deturpada do Não, eu negócio? acho que você tem toda a razão. Mudou muito, né? Tanto que hoje existe até a profissão ser pai de jogador. E Como é os, que é isso? e os meninos, eles acabam indo no embalo disso, né? Dos pais, aquele negócio que o pai, meu filho é craque, meu filho é craque, meu filho é craque, mas às vezes não jogou em lugar nenhum, não fez nada ainda, mas já tem aquela supervalorização do menino. Então mudou muito isso, porque a mídia, ele quer buscar a mídia o tempo todo. Hoje o menino, ele está muito mais preocupado com a arte pré-jogo do que se ele vai precisar fazer um drible, se ele vai precisar fazer um cruzamento certo dessa vez, se ele vai precisar fazer gol, assistência, que no jogo passado ele não fez. Ele está preocupado com a arte. E o nosso amigo aqui, eu tenho certeza que ele sabe disso. Se você tiver uma vírgulazinha errada na arte, Pô, minha foto não tá legal. minha foto é terrível. Mudou, o futebol mudou. A preocupação mudou, como você foi muito bem claro, né. Agora basta a gente tentar trazer eles um pouco para a realidade, né. E talvez ser um pouco mais duros, né. Eh Às vezes a gente tem de passar a mão na cabeça, de ser bonzinho, às vezes tem que puxar a orelha. Cara, a realidade não é assim não, se você Mas quiser é vencer, você tem pior que o pai do que o moleque, não é? muito, Porque vê ali o muito, sucesso que de repente ele não teve financeiro, social, porque futebol, acima de tudo, te dá grana, mas te dá uma projeção social dá que é demais. muito difícil alguma profissão dar. Dá, com certeza. A exposição, né, da figura de um atleta de alto Quando rendimento você é muito começou a grande. se ver na televisão, no jornal, ouvir tua voz no rádio, como é que era? Realização. Realização profissional. Isso para mim era realização profissional. E para mim o dinheiro no futebol ele é uma consequência, ele é natural. Você sabe que o futebol ele move milhões e bilhões todo ano. Então, se você faz um bom trabalho, se você se dedica, se você é um cara disciplinado, se você é um cara atleta hoje, o dinheiro vai chegar para você de forma natural. Você não precisa forçar uma arte bonitona, um vídeo bem bolado. Você não Tem que precisa fazer o que disso. precisa, Não jogar precisa ser bola. polêmico, você precisa jogar bola, fazer pronto, que as coisas acontecem. E outro, e quando você ficou famoso lá em Juiz de Fora, como é que foi? Sua família como é que era, cara? Minha família é sempre muito simples, né? Meu pai caminhoneiro, minha mãe dona de casa, meus irmãos também, meu outro irmão era caminhoneiro, aí um outro irmão até veio para me ajudar numa época. Mas eles sempre me apoiaram muito. Minha família, cara, foi um suporte na minha vida o tempo e até hoje, né? Até hoje, assim, eles sofrem um pouquinho porque dava para ter ido mais e Hum. tudo, mas eles estão comigo nessa nova fase, eles me apoiam, eles me dão suporte. A família minha é uma bênção de Deus, graças a O Deus. velho ainda pilota bruto? Não, meu pai parou. Meu pai estava dirigindo até uns 3 anos atrás, mas meu pai tá com 72, tá? Aí não tá aguentando mais não, a gente fala: "Pai, chega, né", É, porque também quando o cara para, tá arriscado até ficar doente, né. sim. E aquilo dali movia ele, mas agora a gente arruma umas outras tarefinha para ele Você mais aprendeu a tranquila. dirigir caminhão, não? Não, caminhão não. Não, não dirigiu. O velho só Já foi com teu dirigi uma irmão? vez assim, mas, andei sei lá, uns 100 metros, velho. E a vida, ela, seu pai é caminhoneiro, é uma vida difícil, de trabalho, Muito. você praticamente não via o velho,
né? Era, Porque tinha, estava tinha sempre uma época que fora. era de 30 em 30 dias. Ele só E a mãe vinha, que criou vocês. e a mãe criava. A mãe criava. São dois meninos mais velhos Hum. e eu sou o mais novo. E vida de rua, de moleque no Ah, interior, né? não, isso aí sempre foi. Sempre foi de viver na rua. A gente morou uma parte no centro, mas o centro, você ficava na rua, jogava bola na rua, e depois a gente morou para uma rua, num bairro afastado, que era sem saída. Ixi, ali ele brincava de tudo que você imaginar. Aí. Você é bem articulado, você era bom de escola também? Eu sempre li muito. Ah, A minha paixão sei lá, dos 10 aos 15 anos, minha mãe me dava R$ 1 para mim ir para a escola. 50 centavos eu comprava o Lance, o jornal jornal? Lance. E aí eu lembro que eu caminhava do ponto de ônibus, eu descia de casa, eu caminhava do ponto de ônibus do centro até a escola, eu caminhava 30 minutos. Eu ia lendo o Lance. E eu lia o Lance inteiro, das letrinhas pequenininhas. Eu sempre li muito, aí eu sempre gostei de ler livro e tal, sempre fui um cara amante disso. Então eu acho que isso que me ajudou a melhorar, né, o vocabulário, a falar assim um pouco melhor. Né? E com 15 anos, você já deu tempo de trabalhar em alguma coisa ou você sempre foi no esporte? Não, eu já trabalhei de garçom. Garçom? Garçom. Eu trabalhei de garçom em formatura. É. Trabalhei de garçom em formatura. Eu via os caras lá, E. ó, davam um troquinho e falavam, ó, traz sempre a bebida aqui, a comida, não tem dessa, cara, pô, trata bem do garçom que ele vai deixar a gente abastecida, não tem isso. Não, cara, servia, não, era assim, ó, servia aqui, ó, o cara vinha, era liberado, né? É. Só servia e tal. E trabalhei, o meu irmão caminhoneiro também, ele carregava caixa de água, de copinho de água Sim. pro rio. Eu ia com ele para ajudar a descarregar. Nossa, pegava um rabo, rapaz, mas é um carcassinha, né? Imagina bater caixa de caminhão no Rio de Janeiro. É melhor treinar, né, velho? Não, aí que eu falei, não, tem que ser jogador mesmo. Mas aí que é essa loucura, cara. Às vezes o cara tá nessa daí e não entende a dificuldade, cara. Meu, vai descarregar um caminhão de água, um caminhão de Não tem cimento, pra noção. você ver como é que é no sol. Nossa, mas não tinha preguiça não, fazia. Mas eu também queria, até certo ponto, estudar, né? Só que a minha vida encaminhou muito, as pessoas sempre falaram, não, você vai jogar bola, vai jogar bola. As Com pessoas 15 que sempre você saiu, você parou de estudar. Parei, aí eu tive que parar, fiquei uns 2 anos, volto a estudar no Santos. No Santos eu volto a estudar um pouquinho, recupero um pouquinho, mas só vou terminar mesmo o ensino médio no São Paulo. Eu faço um supletivo. Como é que era, cara? Um jogador de futebol já consagrado, conhecido, tá na sala ali do supletivo, Não, e cara. foi demais, porque era isso, eu era o capitão, e aí rolou, porque tinha vários, tinha 8 no elenco do São Paulo que não tinham completado o ensino médio, e É. queriam completar. Tinha outros que não tinham E não e não tava nem queriam. aí. E aí formou uma turminha lá e tal, aí Vocês iam começou, pro supletivo? ia pro supletivo. Já profissional, aparecendo na É, TV e tal. é. E aí eu lembro que eu consegui, acho que dos meninos que estavam, eu fui o único que consegui. É. E aí eles me deram até tipo, um troféu, mas Felzinho. uma arte assim, É. em ferro, assim, bronzeado, bem bacana, que tá lá, tipo assim, como mérito, né? E quando você entrava na sala de aula, os caras, ô, cara aí, meu, porra. O professor olhava. Bonezinho quietinho, né? Ah, sério? Camuflado, né? É, Mas era engraçado. Mas não deixa de ser uma conquista, né, velho? Para mim foi uma realização. Hoje eu consigo fazer todos os cursos que eu quero, né? Eu sou amante de aprendizado, sempre Hum. gostei muito. Você estuda Hoje o eu não quê? tenho barreira. Olha, eu tenho um curso de intermediário da CBF, eu tenho um É. curso de análise de desempenho, eu tenho um curso de gestão. Estou fazendo um agora novo de gestão na CBF, que é um curso de 8 meses. E tenho me aperfeiçoado bastante. Porque conhecimento hoje está na palma da nossa mão, né? Quem não busca isso tá deixando passar o tempo. E dessa batalha aí, você conseguiu parar, estabilizado? Posso viver do que eu ganhei, sossegado? Eu construí assim, o meu maior patrimônio foi imóveis, né? Eu fui investindo em imóveis ao longo do tempo. Tenho um patrimônio legal, acredito que eu consiga viver uma vida boa. Claro que não vai ser aquela vida que eu vivia antes, né? Porque tá caindo todo mês, todo dia assim, cai muito dinheiro na conta, isso é fato. Hoje é diferente, hoje a realidade é outra. Mas hoje eu consigo ter uma vida tranquila, uma vida sem desespero, sim. Você falou do carrão, né, cara? Que tinha prestação, caneta de prestação. Você era também daqueles boleiros do carrão, cara? Cara, nossa, eu muito doido. Eu no Santos, os meninos do Júnior tinham tudo carro, né? Aí eu fiz meu contrato para ganhar R$ 1.200.
Não dá pra comprar nada, né, velho? Mas o corajoso aqui pegou R$ 3.000 emprestado com o irmão, deu de entrada num Astra. O Astra valia 30 mil na época e pagava uma prestação de R$ 800. O cara ganha 1.200. Como é que paga uma prestação Contava de com o 1.200? bicho. Não tinha bicho no Júnior. E assim, aí Aí, não tinha. Júnior, Aí né? sabe como é que eu andava de carro? Não tinha como colocar gasolina. Os meninos falaram assim: "Ô, eu preciso ir lá no posto 5. Então põe R$ 30 de gasolina aqui que eu te levo lá. E com isso o tanque sempre tava ali. Por que essa necessidade do jogador do carro, velho? E do carrão? Então, é por causa dessa comparação. Você vê o cara do lado tendo, você vê o cara do lado conquistando, e você também quer estar no mesmo nível que ele, Mas o cara entendeu? vai antes de poder. Vai antes de poder, com certeza. E aí vem um pouco de, né, de educação, de orientação. Na época, era outro empresário, até falou assim, não, você não pode comprar um carro desse. Mas eu, com o meu dinheiro, eu faço o que eu quiser. Tipo, uma É coisa assim, assim. entendeu? Só que assim, eu lembro que era um carnê de 60 meses. Eu pagava, pagava, Não pagava, acabava. pagava, O pagava carro e não acabava e o acabava. carnê não. Aí eu fui vender o carro, enfim, peguei só R$ 5.000. Tipo, paguei 40 e peguei 5. Sim, negócio da China, né? Ao contrário. Você rasgou dinheiro, cara? Ah, não, assim, mais nessa fase, assim, quando eu ganhava pouquinho. Depois, quando eu comecei a ganhar melhor, eu sempre fui um cara organizado, de planilha, Ah, de é? saber quanto que entra, quanto que gasta, quanto que sobra, quanto que dá pra pôr ali. Eu sempre fui um cara assim. O jogador não é assim, né, velho? A maioria não. Mas hoje o cara pode pagar alguém, né? Pra fazer. É, Você também era do cara que andava com aquele monte de aba, não, bando, jogador. zero, Por que futebol anda com um zero, bando em volta, velho? Não zero. tem? Sempre Aba, que é na detestei. gíria do futebol, aquele monte de cara que fica ali para usufruir, né, do É, bolso, das relações, das coisas que acontecem. Por que o jogador é tão carente assim, cara? assim, que ao mesmo tempo que ele está cercado de muitas pessoas, né, de torcida, de jogadores, vestiário, sempre 30 jogadores, ele se sente muito sozinho, Fernandinho. Porque me parece que no final das contas é cada um por si, entendeu? Você tem que lutar pelo seu prato de comida ali. Quando você vai para casa, às vezes você percebe isso. Então, em um grupo de 30 jogadores, dificilmente você vai levar para jantar ou almoçar na sua casa 3, 4. Raro isso. Pode acontecer? Pode, mas é raro isso. Você vai criar amizade com um ou dois. E às vezes você tem amigos de infância, ou amigos, ou outros amigos assim que você constrói ao longo da vida, que você gosta de estar perto porque te traz Você segurança, não né? fez muitas amizades no futebol? Fiz algumas, mas assim, que eu mantenho de ir na minha casa, não tenho. Mas tenho relações assim, de falar no WhatsApp É normalmente. muito louco isso, né, cara? É. Até por causa da distância, assim, hoje, igual, muitos deles ainda jogam, né? É difícil conciliar, por exemplo, a minha vida hoje com a vida do Alexandre Pato, que foi um amigo que eu conquistei na vida. Mas cada um tem um ritmo, né? Futebol deixa o jogador no vazio, cara? No vazio, acho que não. Acho que no vazio não. Eu acho que ele acostuma ele mal, né? Ele tem que aprender que aquilo dali é passageiro, né? Que dali não é para Você sempre. não é aquilo, você está aquilo, É, né? Mas a exatamente. maioria acho que não pensa assim, né? Não, acho que é para sempre, não é. E às vezes quando você vai acordar para a realidade, ela é mais dura do que parece. E quando para sempre acaba, como é que é? Aí, aí que é a hora de começar a trabalhar de verdade. Eu costumo falar isso, que agora que eu tô trabalhando mesmo. No futebol você não tinha essa sensação que era trabalho? Não, porque é mais prazeroso, né? Jogar futebol lógico que num clube grande é uma profissão e tudo, é uma responsabilidade, mas o dia a dia é prazeroso. Tanto que se você perguntar para os caras, você, o que estraga o futebol é o jogo, né? Se pudesse, a gente Sim. ficava só treinando. Porque o dia a dia é legal, né? Lógico que o dia a dia é quando tá numa fase Ah, de mas média para boa. Mas é prazeroso, sim, você jogar. Você tá fazendo uma coisa que você gosta, né? Quando você faz algo que você gosta, não é trabalho mais, né? e hoje tem que trabalhar, como é que Ah, é? hoje tem que trabalhar bastante. Mas hoje eu escolhi assim, escolhi isso, né, que é ajudar os jovens jogadores ou jogadores já profissionais a terem sucesso, que foi importante para mim. E trabalho com formação também, de ter uma escola, uma peça de Academy de Juiz de Fora, que é os menininhos desde 5 anos. Isso me dá mais prazer do que
no final da minha carreira. Tu Assim, se vê lá? eu me vejo naqueles meninos, eu vejo a alegria deles, quando eles fazem um gol, sai comemorando, o pai no alambrado comemorando, feliz e tal. Sabe? Isso porque isso é muito puro, Fernandinho. E o futebol profissional, ele não é tão puro assim mais, sabe? Ele tem uma carga pesada, né? Você vê os jogadores do São Paulo, para mim, são heróis, pô. Tiraram o São Paulo da fila, uma carga tremenda nas costas dele para ganhar esse título. Se não ganhar esse título, tinha até dó do que poderia acontecer com eles. Então, eles são heróis. Você já teve medo no futebol, nessa situação de não ganhar, nele em cima? Ah, já, pô, várias vezes. Várias vezes. E medo real, né? Por exemplo, eu peguei aquela invasão, você vai lembrar, de 2016, que invadiu quase 800 No torcedores no CT. CT. Ali é medo real. Ali é cara armado, cara drogado, cara bêbado, que em qualquer ação Você achou que ia levar um contrária, pau ali? você tem que dar uma escondida, né? Mas assim, não Como tinha é que como foi? Onde esconder, os como caras esconder. fugiram? Era 30 torcedor para cada jogador. E assim, aí pegaram os pesados mais com alguns, né? Comigo na época até que foi tranquilo, porque foi logo após a Libertadores. Eu tinha feito uma boa Libertadores. Então até então estava tranquilo, né? Mas a torcida cobra respeito, né? Cobra atitude dentro de campo e às vezes falta um pouquinho, né? E Hudson, você, pô, você fala hoje que você vê os molequinhos jogando, curte eles. Você não vai botar nenhum moleque para dormir em cima de mesa de bar, né? Ah, não. Muito pelo contrário, cara. Eu falo muito isso com os pais, né? É. Que por mais que para mim tenha sido bom, né? Me fez amadurecer. Eu acho que nenhum jogador deve passar uma situação dessa. Ficar com fome, dormir mal, se privar de uma qualidade de vida básica, pelo menos, né? E aí, sempre quando a gente consegue uma avaliação ou outra, a gente envia para lugares que a gente sabe que o menino vai ter uma cama adequada, um banheiro para tomar banho, café da manhã, almoço, janta e lanche, sabe? Isso é o básico. Não precisa chegar lá ter salmão no almoço, ou o edredom dele ser 400 fios. Não, mas o básico, a coisa simples. E aí, isso aí eu prezo, com certeza. Não, eu nem mando, né? Não adianta. Você tinha, por você voltava a jogar bola? Ah, Você queria mais, eu nunca falo nunca para nada, mas, né? Mas tinha que ser um projeto assim, bem mas você legal, né? parou, né? De repente Parei, faltou oportunidade. sim. Mas você tem vontade? Você gostaria de voltar e parar, ter parado diferente? Ah, eu gostaria de ter parado com você diferente, com certeza. Eu gostaria de ter feito uma despedida assim, anunciado, ó, final da temporada, vou parar no Clube X. Eu queria, com certeza. Se eu pudesse voltar atrás e pudesse escolher isso, eu acredito que eu não tive muita escolha, sabe? A sensação que eu tive é que eu ia ter que jogar num time de Série C ou Série D, que talvez, com todo respeito a esses clubes, Sim, mas aquilo é dali não difícil. ia somar mais, ia fazer diferença mais na minha carreira. Mas se eu pudesse voltar lá atrás, eu teria feito uma aposentadoria diferente, com certeza. Como é que foi a sua despedida do futebol? O Para que você fala? você, a sua despedida pessoal. Hudson, não vou jogar mais. Como é que você se despediu do Hudson, um atleta, do Hudson hoje, ser humano normal? Eu acho que eu ainda estou me despedindo, Fernando. Acho que para mim é muito recente. Vira e mexe, eu sofro abordagens como essa, de que, pô, você era novo, você podia ter ido mais. E eu ainda estou absorvendo toda essa transformação, né? O que me ajuda é que o meu dia é muito ocupado. Não dá tempo de pensar. Eu não consigo ficar pensando, tipo, eu poderia. Eu só faço o que a vida está me fazendo fazer, o que eu quero fazer agora, e tô seguindo, sabe? Porque se eu parar para pensar, vai bater um gostinho de quero mais, e aí eu procuro não ficar pensando muito nisso, não. Igual assistir jogo, né? Assistir um jogo de final. E dá saudade daquela adrenalina, né? Da torcida, do sentimento do gol, de estar ali no vestiário, enfim. Tem um lado difícil? Tem, da pressão, de que às vezes você perde um jogo, é difícil. Mas o lado bom, ele compensa o ruim, entendeu? E assim, de lavada. Você pode viver 6 meses ruim, que se você viver um mês bom, ele compensou todo aqueles 6 meses ruim, entendeu? O futebol faz isso. Isso que é bom. Hudson, queria te agradecer.
Eu que Matar a agradeço. saudade, você contar um pouco da tua vida, muito legal. Sucesso aí nessa nova caminhada. Obrigado, meu E quem amigo. sabe uma despedida dentro de campo ainda surja, cara. Obrigado pelo convite. Sucesso para você também. Obrigado, Tamo meu junto. velho. Bom revê-lo. Tá aí, Papo de Boleiro. A gente conversou com o Hudson hoje. E você quiser acompanhar os programas, quiser rever essa entrevista, entra aí nas nossas redes sociais, está aí na tela. E você vai poder matar a saudade do Hudson e de todos que passam aqui pelo Papo de Boleiro. Papo de Boleiro, você sabe, aqui a conversa é diferente. Valeu.